Fala, nação, o Flamengo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, venceu o Botafogo da Paraíba ontem por 4-2. Vamos acompanhar aqui a repercussão dessa vitória, a classificação do Mengão para as oitavas de final. Deixar os créditos na descrição, o jogo aberto e ESPN Brasil. Deixa o like também para estar fortalecendo. Se inscreva aqui no canal, ativa o sino das notificações. Agora também tem uma nova opção aqui, você pode nos ajudar hypando o vídeo. Você hypando o vídeo, o YouTube vai ranquear o nosso vídeo e entregar para mais pessoas. Mas agora bora pro vídeo. Flamengo vencendo mais uma, 4-2. Aproveitou ali para fazer alguns gols, ainda 2 gols também, Henrique Ceifador, conhecido da torcida do Mengão. Mas era uma classificação já esperada, né, Cicinho? O Flamengo era um time que, nesse confronto especificamente, era muito favorito. Exatamente, conseguiu, né, a vitória no primeiro jogo. Então, decidindo no Maracanã, o Flamengo é muito melhor. Mas o Flamengo ainda toma muitos gols e isso tem incomodado o Felipe. Acredito que precisa ter muito mais atenção. Se bem que o torcedor do Flamengo, ele quer ver muitos gols, se toma, o torcedor não tá nem aí, mas assim, precisa organizar um pouquinho mais defensivamente, porque o Flamengo não pode tomar 2 gols assim no Maracanã, como aconteceu. Um amigo meu, aí não vou dizer quem é, mas é o Cicinho, falou que essas competições sempre é bom você colocar uma equipe reserva, porque o jogador entra motivado, é uma oportunidade. Às vezes o cara que é titular, ele já pensa no próximo compromisso, não é? Já final de semana vai ser difícil. E falando em próximo compromisso, no caso do Flamengo, é o Palmeiras, Edu. Tá com aquele medinho, já tá um pouco preocupado. Não, medo não. Respeito, claro, pela história. Por Receio. O confronto sempre vai ser dificílimo, né? Mas o bom é que o Luiz Felipe conseguiu gerir Felipe Luiz, desculpa. Tudo meio parecido. Conseguiu gerir bastante o elenco. A gente colocou alguns jogadores que não jogou, principalmente o Gerson no último rodada do Brasileiro não jogou, já colocou para jogar. E os jogadores que estão entrando estão dando conta do recado, né? Por mais que, como o Cicinho acabou de falar, né, o favoritismo e ainda mais por ter ganho o primeiro jogo, né, do Botafogo, isso foi normal. E fez por onde. E é isso que, como o Cicinho falou, o respeito é isso, vai lá e faz os gols. Vai lá, faz 1, faz 2, faz 3. É claro que abaixou um pouquinho a guarda, tomou gols também, que é bom analisar isso também, mas o Flamengo passou com tranquilidade diante do Botafogo. Rona, a gente sabe que o Flamengo é um dos candidatos ao título da Copa do Brasil, que, aliás, se a gente for pensar, quem é o atual campeão da competição, não é? Então tem uma cobrança. E apesar dos 2 gols, eu concordo, esse vacilo defensivo, a gente percebe até na coletiva que o Felipe Luiz está incomodado, mas ontem não fez muita diferença. O Flamengo foi lá e aplicou 4. Sim, mas ele está incomodado com a defesa. O Edu bateu nesses pontos. Porque além de você ter um time que faz gol, você tem que ter pelo menos equilíbrio para não ficar tomando tantos gols. E essa é a preocupação do Felipe. Mas também quem tem Pedro, ele tem quantas peças? Aí não dá certo ali, coloca o Cebolinha, ele vai lá e faz gol. Aí coloca outro, vai lá e faz gol. O Arrascaeta fica fora, entra, já começa a fazer gol e distribuir o time no ataque. Então, ele tem um leque, ele se preocupa mais com o setor defensivo que está oscilando num momento como esse. E por isso que ele trouxe, de repente, o Rodrigo Caio. Para, de repente, estar orientando mais a parte defensiva ali do Flamengo, né? Porque está tomando bastante gols. Então, de repente, o Rodrigo passar um pouquinho mais de experiência para os defensores. Precisa equilibrar. Enquanto o ataque resolve, Tomara que contra o Palmeiras não se equilibra, não. Bom. Ainda mais. Eugênio Leal. O Pedro jogou 90 minutos e o Flamengo venceu. E fez um gol. Né? O segundo gol é dele, o primeiro do Danilo. E é uma bola ajeitada pelo Pedro ali, né? Meio que de barriga, pro Danilo fazer uma bela finalização. Logo depois, já o jogo tinha acabado de começar. 2-0 o Flamengo, aí não tinha mais graça nenhuma, né? Acabou o jogo ali. Qualquer possibilidade de disputa, de competição, acaba com 5 minutos. É porque o Flamengo já tinha vencido o jogo de ida. Já tinha 1-0, mas aí foi 1-0 no finalzinho. Lá é aquela história do fator casa, né? No Maracanã, o Flamengo não deu qualquer possibilidade para a equipe do Botafogo da Paraíba, que não abriu mão de atacar. Ela falou, tá perdido mesmo, vamos jogar bola. Foi pro jogo, ainda fez 2 gols. Um deles do Henrique Dourado, que não comemorou, né, como de costume, porque já jogou no Flamengo. Mas virou um grande amistoso. E aí você tem que entender o amistoso, né? Eu acho que o Flamengo perde um pouco do foco, um pouco da concentração. Faz o 3º gol aí com o Varela, né? E, por exemplo, leva um gol no final do primeiro tempo que deixou o Danilo irritado. O Danilo sai na entrevista
do intervalo ali, reclamando muito, não pode tomar um gol como esse. Estava 3-0, mas é uma bola em que você dá muita permissividade à equipe do Botafogo e o Henrique Dourado faz o gol. Esse lance aí. Olha como sai mal do gol o Matheus Cunha, completamente vendido na jogada. E a defesa também dá muito espaço. E essa é uma questão, você acaba criando problema dentro do jogo que está resolvido, né? Mas eu imagino, viu? Debate e tal. Desculpe, Eugênio, eu acredito que o Danilo, quando ficar bravo, ele não está pensando só nesse jogo. Igual a gente falava do Cuca, o Atlético Mineiro ganhou de 4. O Cuca saiu reclamando, um pouco bravo, porque o time perdeu muitos gols, porque ele sabe que se o time repete isso, como já repetiu no caso do Galo em outros jogos, ele pode ter problemas. O Flamengo, por exemplo, vai jogar com o Palmeiras domingo, no Allianz Parque. Então o Danilo sabe que se o time comete um erro como cometeu nesse gol, contra o Palmeiras pode ser fatal. Contra o Botafogo não foi. O Flamengo ganhou com facilidade. Mas eu acho importante o jogador pensar além, e não só no jogo que ele está disputando ali. O que você pensa, Bira? Sim, o Flamengo, e até porque o Flamengo, no geral da temporada, tem oscilado e tem tido dificuldade pontuais em alguns jogos, como teve contra o Botafogo, como teve contra o Central Córdoba nas 2 partidas. Então o Flamengo a gente já viu nos bons momentos da temporada que tem um potencial altíssimo, mas ainda não consegue ter um sistema de jogo que faça com que ele seja sólido sempre. Então acho que a busca é essa. A busca é que o Flamengo consiga se estabilizar no seu melhor, ou perto do seu melhor, e não se estabilizar no meio do caminho. Então, por isso é uma cobrança. Tem que ter uma cobrança sempre de não pode ficar desatento, tudo. Ainda que para esse jogo em si, até pelas próprias mexidas do Felipe Luiz, claramente o Flamengo já tinha entendido que estava classificado e que ia usar o jogo com outras missões. Ali, missão de dar ritmo de jogo, tudo não ia... basicamente, não ia, vamos fazer o nosso melhor, porque daí vamos buscar uma goleada maluca aqui, porque também não tem o porquê disso, né? Fica se matando para fazer uma goleada histórica ali no Botafogo da Paraíba, num jogo que já está classificado, e de repente você pode rodar um pouco o time pensando no jogo do fim de semana, mas tem que ter uma... Acho que o Flamengo está querendo botar o sarrafo dele mais alto, o nível de exigência mais alto ali, porque não pode ter margem contra o Palmeiras. Agora fica a questão, assim, você vê que há o desgaste. O Felipe, depois do jogo, disse que, por exemplo, o Arrascaeta não tinha condições de enfrentar o Botafogo, não jogaram nem o Arrascaeta nem o Gerson contra o Botafogo no final de semana. Botafogo do Rio, né? Botafogo do Rio, no clássico do domingo. Mas aí ele botou, o Arrascaeta entrou no jogo ontem, sem necessidade de jogo resolvido, podia guardar ali, para que ele pudesse estar totalmente descansado no jogo do Palmeiras. Ele entra no segundo tempo, o Gerson começou como titular, depois saiu e tal. O Wesley, que não vai jogar com o Palmeiras, né, que está suspenso, começou na reserva, aí talvez para dar ritmo para o Varela. Cada situação, cada escolha é uma escolha. Ele acaba mudando um pouco a maneira de jogar ontem do Flamengo, porque ele joga com o Cebolinha e Michael. O Cebolinha mais por dentro, o Michael um pouco mais aberto, o Matheus Gonçalves pela direita. Então, fazendo uma linha ali, né, com o Everton Araújo um pouco mais atrás, aí você tinha Matheus Gonçalves, Gerson, Cebolinha e Michael por trás do Pedro. Ele mexe muito um pouco na estrutura... Muito não, né? Muito um pouco fica estranho na mesma frase. Ele mexe bastante na estrutura do time em função de estar querendo dosar. No final das contas, ele só poupa mesmo o Bruno Henrique, né? Porque todo mundo jogou. Também. Jogou. Então, jogou, mas não jogou o jogo inteiro. Mas precisava ter entrado? Essa é a grande questão. Eu também, talvez tentando pensar, talvez seja isso, assim. Eu entendo o seu ponto e concordo. Talvez, e assim... Ele já ficou fora no fim de semana, o Arrascaeta. Sim. Então, de repente, para não perder ritmo, ele joga parte do jogo pela Copa do Brasil. E assim, ali falta o conhecimento de quem está no dia a dia e do conhecimento de departamento de fisiologia mesmo. Então, eu nem coloco como uma crítica, mas eu também até como uma reflexão. Eu fico muito feliz de ver o Pedro jogando 90 minutos, mas pensando também nesse retorno, talvez até jogar um pouco menos, pensando que ele possa ser importante, assim. Então, o Pedro hoje, acho que ficou muito claro semana passada, não é o titular do time, o titular é o Bruno Henrique. Mas pensando no impacto que ele pode ter, de repente, de jogar os 90 minutos, mas assim, eu só
coloco como uma reflexão, não é uma crítica, porque, como eu falei, eu não tenho condição de questionar alguém que está vivenciando o dia a dia, que tem conhecimento do departamento de fisiologia. Então, não estou aqui para questionar, mas eu acho que são questões válidas, assim, até por conta de um time que tem um desgaste da temporada. E até em relação ao jogo, eu acho que o roteiro dele condiciona muito, né? Para a gente falar, mas tomou 2 gols, vacilo ali do próprio Matheus Cunha no primeiro gol. Mas, assim, diante da diferença técnica tão grande, você abre o placar fácil tão cedo, é natural que tenha alguma desatenção sabendo que você vai se classificar. Então, nem acho problemático se você quiser pegar como olha, mas o Flamengo acabou sofrendo defensivamente contra um time bem inferior. Acho que o roteiro acabou condicionando e também foi bom. Mas a questão é que internamente você não pode deixar ter esse tipo de relaxamento. Você tem que estar com a faca nos dentes o tempo inteiro. E também só pontuar... Ainda mais se você considerar que o Felipe Luiz... Ele mesmo já se colocou como um treinador que se inspirou muito em Jorge Jesus e Simeone. Isso é verdade. Não tem margem, assim. Com o Simeone e com o Jorge Jesus é competir sempre. E só não tem aquela acomodar, assim. E só pontuar também que foi um jogo importante para até o retorno do Lohan, né? Que não jogava fazia um bom tempo. Entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo, até o Felipe Luiz gostou. O Eugênio falou algo agora há pouco aqui e me chamou a atenção. Eu quero colocar para debate, amigos. Você afirmou categoricamente, veementemente, o Pedro não é titular. O titular é o Bruno Henrique. Hoje... Você tem certeza disso? Domingo, Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Vai jogar o Bruno Henrique. Será? Você está falando, eu entendo, você está falando em relação ao que vimos na semana passada na Libertadores da América contra a LDU, certo? Então, naquele jogo, realmente, e o Felipe Luiz explica depois do jogo, na entrevista coletiva, falando sobre a questão física, que o Pedro precisa se dedicar mais, etc. e tal. Será que não pode ter sido algo específico em relação àquele jogo, que ele precisava vencer, não podia nem empatar, e ele queria muito pressionar a saída de bola da LDU? E, de repente, para um outro jogo, o Pedro não pode ser titular, o Pedro melhorando a condição física? Ou você tem certeza, pelo que você tem observado, que o Bruno Henrique é o titular hoje em todos os jogos? Hoje, na cabeça dele, o jogo que você tiver todo mundo disponível para jogar, ainda vai jogar o Bruno Henrique. Pelo que ele botou em prática, que para aquele jogo da LDU era o jogo mais importante da temporada até então. Era o jogo que o Flamengo precisava ganhar para se classificar na Libertadores, para ter chances de se classificar na Libertadores, tem ainda que confirmar contra o Táchira. E naquele jogo que é o mais importante, ele deixa o Pedro no banco. Então, para mim, o titular é o Bruno Henrique. Depois, aí ele está fazendo a movimentação de elenco. Ó, né? Esse jogo aqui não dava para ter o Arrascaeta, não dava para ter o Gerson, aí entra o Pedro. Como ontem entrou o Pedro também num time que majoritariamente era reserva. Como o Bruno Henrique ontem não jogou, esse de fato foi poupado, para mim ele é titular contra o Palmeiras domingo. Bira, André, Donk. Eu vejo como o Bruno Henrique está titular, porque o Pedro, acho que o Felipe Luiz ainda não tem confiança de que o Pedro está realmente 100%. Então, tem aquela coisa, se todo mundo estiver disponível, acho que o Pedro não está totalmente disponível ainda, então por isso eu acho que o Pedro ainda fica um pouco para trás. Mas todo mundo disponível e 100% fisicamente, eu acho que o time ideal na cabeça do Felipe Luiz é com o Pedro titular. O que eu não sei, o que a gente ainda tem que ver, é a questão de como o Felipe Luiz trabalha o dia a dia, assim, e que, por exemplo, eu acho que na cabeça do Felipe Luiz o time ideal do Flamengo tem o Pedro como centroavante. Mas como, é que ele vai fazer isso? Ele vai ser aquele técnico que... Mas ele quer o Pedro inteiro fisicamente, então, 100%. Não é só isso. Ele vai ser aquele técnico que o Pedro inteiro fisicamente fala: Bruno Henrique, me desculpa, agora o Pedro é titular de novo. E vou remontar o time, vou te tirar, ou então vou te colocar aqui... Eventualmente pode jogar os dois. Ou ele vai ser aquele técnico que, mesmo sabendo que o ideal dele, o time ideal é com o Pedro, se ele não vai ter que esperar aparecer um momento em que o Pedro jogue muito bem para ele ganhar a posição. O Tite é muito assim. Eu não acho que o Felipe Luiz seja assim, tá? Assim, pelas referências que o Felipe Luiz tem de Simeone, eu acho que ele é capaz de simplesmente... Não, o meu titular é esse, o Bruno Henrique eu vou te colocar aqui, porque eu quero você também, mas eu te coloco aqui, o 9 é o Pedro. Mas tem técnico que, às vezes, mesmo sabendo que o Pedro seria o titular dele, ele vai ter que... por uma questão de dinâmica interna de grupo, espera o Pedro ter a oportunidade de jogar bem para dizer que tem uma posição. O Tite faz muito isso, né? Então, não sei como o Felipe Luiz é como técnico, eu acho que ele não será assim.
Eu acho que ele não é assim. Quando o Pedro tiver 100%, eu imagino que o Pedro já receba a posição. Até porque a exigência do calendário, você está falando de jogo decisivo na Libertadores, decisivo no Brasileiro, Super Mundial chegando. Então acho que você não vai ter um timing adequado para fazer uma mudança gradativa. Então eu também acredito dentro do que você falou. E eu acompanho muito com o que os companheiros falaram em relação o time ideal do Flamengo é com o Pedro. E o Bruno Henrique hoje é titular muito por conta da volta da lesão, tá readquirindo ritmo. Então, eu acho que é difícil precisar quando, mas acho que em algum momento o Pedro volta a ser titular. Eu quero saber se o amigo Eugênio está com o seu bloquinho hoje. Não, hoje não trouxe. Porque alguma página do seu bloquinho... É isso, nação, repercussão da vitória de ontem, classificação do Flamengo, classificação sem sustos, Flamengo avançando para a próxima fase. Era um favorito, né? Favoritaço aí nesse confronto contra o Botafogo, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, mas o Flamengo fez o que tinha que ser feito, né? Venceu as 2 partidas. Primeiro jogo venceu por 1-0, fora de casa, lá no Castelão, lá em São Luís. E ontem, 4-2, o Flamengo jogou muita bola ontem, classificação sem sustos. E agora é aguardar a sequência dos próximos jogos. Tem um jogo aí difícil na sequência, contra o Palmeiras, Campeonato Brasileiro, onde o Mengão vai em busca da vitória para diminuir essa vantagem que o Palmeiras tem na liderança, né? Tem tudo para ser um grande jogo. O Flamengo já agora, o Felipe Luiz, né, já começa a preparar o time para esse jogo importante contra o Palmeiras. Aqui uma matéria, né, do Globo Esporte: o Flamengo é dominante e garante classificação com reservas em ritmo de treino do Maracanã, né? Ontem foi quase um jogo treino. O Rubro-Negro faz 3 gols no primeiro tempo, coroa a classificação da Copa do Brasil com mais um gol na segunda etapa. O Botafogo até fez 2 gols, mas o Flamengo já resolveu o jogo ali no primeiro tempo. E o Flamengo não foi. Flamengo só não foi para o intervalo sem ser vazado porque levou um gol em um lance completamente bobo aos 35 do primeiro tempo. É isso que o Flamengo tem que ter atenção, né? Não tomar esses gols bobos assim como vem tomando, porque pode acabar se complicando. Mas ontem foi uma classificação sem sustos, um jogo tranquilo para o Flamengo. Estava vencendo 3-0 no primeiro tempo. O Botafogo diminuiu, mas no segundo tempo o Flamengo ampliou o placar 4-1, depois tomou outro gol do Botafogo, mas foi uma classificação sem susto. Vai ter desfalque para essa partida contra o Palmeiras, mas o Mengão tem um bom elenco e tem tudo para fazer uma boa partida, quem sabe, né? Ontem os titulares foram Matheus Cunha, Varela, João Vitor, Danilo, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves, Everton Cebolinha, Michael e Pedro, os escolhidos, né, para o jogo de ontem, né? E para o jogo contra o Palmeiras, provavelmente aí vai ter algumas mudanças para essa partida contra o Palmeiras. Alguns jogadores ainda machucados vão desfocar o Flamengo, mas é aguardar as próximas partidas. É isso, nação. Deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.